Sabe, como é que se estuda uma coisa tão complexa, tão humana quanto as relações internacionais? Essa é a grande questão que vai guiar toda a nossa análise de hoje. E essa pergunta não é nova, não. Na verdade, a tensão que ela cria acabou gerando uma das maiores batalhas intelectuais no campo das relações internacionais. Ficou conhecida como o Segundo Grande Debate. E é nisso que a gente vai mergulhar agora. Lá nos anos 60, o debate esquentou de verdade. Surgiu um confronto gigante sobre qual seria a maneira certa de produzir conhecimento sobre o que acontece no mundo. De um lado, tínhamos a abordagem tradicional, e do outro, uma nova desafiante, a científica. A abordagem clássica, defendida por gente como Hadley Bull, dizia o seguinte: calma lá. Eles acreditavam que essa rigidez toda da ciência era limitada demais. Não dava conta de capturar as nuances, sabe? Aquela coisa que só a sabedoria, a percepção humana consegue pegar. Mas aí, do outro lado do ringue, a turma da ciência defendia o exato oposto. A ideia deles era aplicar os métodos rigorosos da ciência. Buscar conhecimento que pudesse ser verificado, replicado, enfim, transformar a disciplina em algo muito mais preciso e testável. E aqui, olha, a diferença fica gritante. De um lado, uma turma que se baseia na filosofia, na história, o método é o julgamento, a intuição para buscar sabedoria. Do outro lado, a fonte é lógica, matemática. O método é verificação, é prova. E o objetivo? Criar teorias que possam ser testadas. Eram, de fato, duas visões de mundo que não se bicavam. E Hadley Bull não pegou leve, não. Ele chegou a dizer que a abordagem científica era uma espécie de puritanismo intelectual. Quer dizer, essa obsessão toda por provas acabava deixando de lado o que realmente importa, o fator humano, a essência da política. A resposta veio na mesma moeda. Morton Kaplan, do lado científico, foi direto ao ponto. Ele disse que a literatura tradicional era um amontoado de ideias e generalizações tão vagas, mas tão vagas que era impossível testar. No fim das contas, era como ter um monte de insights, mas sem nenhuma prova concreta. Tá, mas e aí? Depois de toda essa briga, toda essa discussão, quem levou a melhor? O que aconteceu na prática? Pois é, vamos avançar no tempo e descobrir como essa história se desenrolou. E para a gente entender isso, existe um estudo gigantesco de um pesquisador chamado Quan Li, que é quase uma máquina do tempo. Ele mergulhou em quase 8.000 artigos acadêmicos, publicados entre 1980 e 2014, justamente para medir o impacto real desse debate. E o que os dados mostram é uma virada de jogo. E que virada! Pensa só, nos anos 80, a pesquisa qualitativa, a clássica, reinava absoluta. Nos anos 90, o jogo ficou mais equilibrado, mas ela ainda estava na frente. Agora, a partir dos anos 2000, a coisa muda completamente. É a chamada virada quantitativa. Os artigos científicos disparam e tomam conta das publicações mais importantes. Só que a história não é tão simples quanto um lado ganhou. Na verdade, o que os dados revelam é algo bem mais complexo, uma fratura, uma divisão profunda e duradoura que rachou o mundo acadêmico ao meio. E a dimensão dessa fratura é chocante. Pensa nisso. 2/3 de todas as universidades publicando pesquisa de ponta em relações internacionais ao longo de 35 anos não produziram nenhum artigo quantitativo. Zero. Nadinha. O que isso significa na prática? Uma especialização radical. A grande maioria das instituições basicamente escolheu um time e ficou nele. Em vez de misturar as abordagens, o que aconteceu foi que se criaram bolhas. Comunidades acadêmicas inteiras que simplesmente não falavam a mesma língua. E essa divisão teve outra consequência, uma concentração absurda de conhecimento. Olha esse dado. Um grupo minúsculo, menos de 5% das instituições, foi responsável por mais da metade de toda a pesquisa quantitativa. Ou seja, todo esse novo conhecimento ficou confinado, restrito a pouquíssimos centros de pesquisa. E essa separação não ficou só nas universidades, não. Ela chegou também nas publicações. As revistas de ciência política viraram a casa da pesquisa quantitativa. Já as revistas que eram especificamente de relações internacionais, bom, essas continuaram com uma mistura maior de métodos. Certo, mas por que uma briga de acadêmicos de décadas atrás deveria importar hoje? A resposta é simples, porque essa divisão molda quem são os especialistas. E mais importante, que tipo de conhecimento chega até os tomadores de decisão, no mundo real.
O que aconteceu, no fim das contas, foi que nasceram dois mundos acadêmicos paralelos. São culturas diferentes que treinam seus pesquisadores de formas totalmente distintas e, o ponto crucial, que se engajam de maneiras completamente diferentes com quem está lá na ponta, no mundo real, precisando dessas análises. E aqui a coisa fica ainda mais concreta. A pesquisa mostrou que os trabalhos qualitativos, aqueles baseados na interpretação, na história, são muito mais diretos em dar recomendações práticas. E isso cria um paradoxo, né? Justamente as análises mais cheias de dados, os estudos quantitativos, são as que, na maioria das vezes, hesitam em dar conselhos práticos para os governos. Então, resumindo a ópera, o grande debate nunca teve um vencedor de fato. O que ele gerou foi uma separação. Dois campos de estudo que seguiram caminhos paralelos, cada um com suas ferramentas, sua própria linguagem, os dois olhando para o mesmo mundo, mas enxergando coisas completamente diferentes. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, uma pergunta bem séria. Se os especialistas que deveriam nos ajudar a entender o mundo estão eles mesmos divididos em tribos que mal conversam entre si, como isso afeta nossa capacidade como sociedade de entender e principalmente de resolver os problemas mais urgentes do planeta?